todos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. É um vídeo bem simples, mas que vai ser bem elucidativo aí para muitos. Muitos têm me perguntado a diferença do trabalhador diarista com o trabalhador doméstico. Essa confusão ocorre muitas vezes porque o patrão, o dono, né, da propriedade, ele tem colocado pessoas para trabalhar para ele, pagando ali diariamente, e isso simplesmente para tirar o foco dos deveres trabalhistas e dizendo que você não é mais do que um diarista. Mas então o que vai fazer a diferença? O que difere um diarista de um trabalhador doméstico? Quais são as diferenças? E depois de aplicadas as diferenças, quais são os direitos? Quais são os direitos do trabalhador doméstico, seja empregado doméstico, seja um caseiro, por exemplo, e quais são os direitos de um trabalhador comum, um trabalhador autônomo que realiza atividades diaristas. O trabalhador doméstico, ele, com a lei que entrou em vigor em 2015, ele passou a ter direito de todos os direitos que já era aplicado a um trabalhador urbano comum. Quais são esses direitos? Primeira coisa, a hora trabalhada. Então são 8 horas diárias com 44 horas semanais, certo? Isso se aplica a ele, porque ultrapassar disso, hora extra. Se aplica também férias, 13º salário, aviso prévio em caso de demissão sem justa causa. Se aplica para ele também o recolhimento do INSS, uma vez que é obrigatório a assinatura na carteira. O recolhimento também do FGTS, também é obrigação do empregador fazer esse recolhimento. A multa em caso de demissão sem justa causa, no caso dos 40% da multa do FGTS. A licença maternidade de 120 dias. Vale transporte e salário família. Então, todos os direitos que eram aplicados ao trabalhador comum também se aplica ao empregado doméstico. Lembrando também da hora adicional noturna. Então, o que define você ser um empregado doméstico ou você ser um diarista? São 3 requisitos basicamente, que eles são vistos cumulativamente. O primeiro desses requisitos é a pessoalidade, ou seja, você não pode ser substituído por outra pessoa. Você não pode mandar, por exemplo, a sua irmã, seu cunhado, sua mãe ir no seu lugar. Você tem que ir lá prestar o serviço. Segundo, a continuidade. Esse serviço tem que ser contínuo, tem que ser habitual. Você tem que ir lá várias vezes. Não dá para você ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Os tribunais têm entendido que é acima de 2 dias por semana. Então, a partir do 3º dia em diante, que você comprova essa habitualidade. E o terceiro requisito é a subordinação. O que significa subordinação? Alguém tem que determinar o serviço que você deve prestar. Então alguém tem que chegar para você e falar: hoje você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e determinar o que você vai fazer ali, certo? Você está abaixo de supervisão de alguém. Diferente, por exemplo, de um diarista. Por quê? Porque um diarista, você vai contratar ele para um serviço determinado. Um exemplo, um pintor. Você contratou lá um pintor para fazer um serviço na sua casa, de pintar lá um cômodo. Você não regula o horário dele, você não regula o dia que ele vai, você não regula o horário que ele sai. Você simplesmente contratou ele para pintar o cômodo, certo? Então, a partir que ele fez esse trabalho, finalizou a obrigação dele ali com você e a sua obrigação com ele. Agora, o empregado doméstico não. O empregado doméstico é uma pessoa que está ali sob seus cuidados diariamente. Então você passa a ter a responsabilidade para ele e pagando a ele todos os direitos trabalhistas. Não só na rescisão, mas também nos direitos trabalhistas que decorrem do contrato de trabalho, como eu falei, de férias, 13º, ao adicional noturno. Então esses foi alguns dos direitos do empregado doméstico, algumas definições do que é realmente o empregado doméstico. Então quem pode se caracterizar nessa categoria de empregado doméstico? Isso é muito amplo, não é simplesmente aquela mulher ou uma pessoa que vai na sua casa limpar a sua casa. Não é simplesmente essa pessoa. Um caseiro, por exemplo, também é um empregado doméstico.
Porque um dos requisitos do empregado doméstico é prestar um serviço para você, que esse serviço não gere um lucro econômico para o empregador. Então, por exemplo, se você contrata um empregado doméstico para ir lá na sua casa, exercer uma atividade que gere lucro econômico para você, então essa pessoa não é mais empregado doméstico, ela deixou de ser empregado doméstico e passou a ser um empregado comum, ok? Por causa do lucro econômico. Exemplo, acontece muito de um caseiro, por exemplo, de ser contratado como sendo caseiro, mas além de ele limpar a piscina, cortar a grama e cuidar ali do imóvel, ele vai tratar do boi, vai tratar lá do gado, fazendo vacina, fazendo isso, fazendo aquilo, e esse gado depois é vendido. Ou ele também trabalha numa atividade rural, ou ele presta algum serviço para o empregador que gere um lucro econômico para ele. E isso daí está descaracterizando a atividade do doméstico, passando a ser um empregador comum, decorrente do lucro econômico que o empregador está tendo com ele. Então são algumas definições. Se você tiver alguma dúvida, se você não é empregado doméstico, deixe aqui o seu comentário abaixo. Se você tiver dúvida de algum direito que você possa ter ou não, também deixe seu comentário abaixo aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as notícias. Também deixe seu like e coloque lá a sua subscrição para quando sair vídeo novo você ficar notificado, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.